Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de português. Hoje nós vamos passar para o segundo tema do módulo azul. E esse tema eu subdividi esse tema. Eu gostaria muito de exemplificar bastante essas expressões aqui, que são as metáforas e a metonímia. A gente vai aprender sobre esses dois tipos de figuras de linguagem. Nós vamos aprender vários tipos de figuras de linguagem, mas eu separei esses dois porque eles são os principais dentre os outros. E aí eu trouxe essa matéria aqui de uma forma mais dinâmica. Então vamos lá. Iniciaremos com o conceito de metáfora. Então, metáfora é uma comparação que a gente faz sem utilizar a palavra como, que é a palavra que dá a ideia de comparação. Por exemplo, é uma figura de palavra em que um termo substitui outro em vista de uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam. Essa semelhança é resultado da imaginação, da subjetividade de quem cria a metáfora. Então, é uma semelhança que a gente pode fazer. Olha só, vamos observar as diferenças entre metáforas e expressões metafóricas. Olhem só. O senhor Vivaldo é esperto como uma raposa. Então, houve uma comparação de Vivaldo com uma raposa. Então, aqui houve uma comparação metafórica. Eu estou comparando uma pessoa com um animal. Essa comparação, ela é metafórica e tem a palavra como ali. Agora, olha só aqui. O senhor Vivaldo é uma raposa. Então, aqui já aconteceu a metáfora em si. Eu fiz uma comparação e não utilizei o como. Observe aqui agora. A vida é fugaz como chuva de verão. Então, aqui é uma comparação metafórica, comparando a vida com uma chuva. E a vida é chuva de verão. Então, aqui já é uma metáfora em si. Então, observe as expressões, as comparações. Quando eu não utilizo o como, quando eu uno dois elementos comparando-os entre si, eu utilizo a metáfora. Então, a metáfora é muito fácil de você identificar, por causa dessa ideia de comparação. Então, vamos agora ver uma metáfora numa música. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos, tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Então, observe aqui, na primeira estrofe, há uma metáfora que se desdobra em duas, olha. Segundo o dicionário Aurélio, moinho é uma máquina que serve para triturar. Então, falando que o mundo é um moinho. Então, o que é um moinho? Uma máquina que serve para triturar qualquer coisa. E ao comparar o mundo ao moinho, o compositor mangueirense explica por meio de uma metáfora com triste fim da poesia como sonhos podem ser triturados e ilusões podem ser reduzidas a pó. Então, eu comparando o mundo com o moinho, então, às vezes, o que o moinho faz? É triturar. Então, eu estou comparando como se fosse o mundo, fosse essa sensação, essa ideia de triturar os sonhos, tão mesquinhos e reduzir a pó. É lógico, gente, que isso aí foi criado pelo autor, ele quis demonstrar essa melancolia através da música. Então, a metáfora ela é muito utilizada na música e na poesia, porque ele tenta unir coisas assim coisas diferentes e torná-las semelhantes. É esse que é o verdadeiro significado da metáfora. Então, aqui eu separei umas outras expressões com valores metafóricos que a gente usa muito. Falar pelos cotovelos. O que é falar pelos cotovelos? Falar demais. Ter jogo de cintura, saber lidar com situações diferentes. São expressões metafóricas que às vezes a gente nem sabia que era metáfora. Ser língua de trapo, falar da vida alheia. Ser dedo duro, ser alcaguete, falar quem que fez aquilo, por exemplo. O que é dar no pé? Sair, ir embora. Bater perna, passear. Tem muita gente batendo perna aí, a pandemia aí à toa, passeando em vez de ficar em casa. Então, bater perna é isso. Então, na comparação metafórica, muitos verbos também são utilizados no sentido metafórico. Então, quando dizemos que determinada pessoa é difícil de engolir, sabe quando vocês estão com raiva de alguém e falam assim, nossa, essa pessoa é difícil de engolir.
Não estamos cogitando a possibilidade de colocar essa pessoa para dentro da boca, é lógico, né? Estamos associando ao fato de ingerir algo, colocar algo para dentro, ao ato de aceitar, suportar, aguentar, em suma, conviver. Então, essa é uma metáfora também. Então, às vezes, quando você fala assim, tá difícil de engolir aquela pessoa, é o uso de uma metáfora, que quer dizer, tá difícil de conviver com ela. Então, agora, vou passar para vocês as expressões com valores metonímicos. O que é metonímico? É a troca de um nome por outro, havendo entre eles alguma relação ou semelhança. A metonímia pode ser reconhecida nos seguintes processos. Então, metonímia é a mesma coisa que substituição. São tipos de substituições. Com os exemplos aqui vocês vão entender. Então, olha, quando que isso acontece? Olha, quando o nome do autor substitui a obra. Olha para vocês verem. Gosto de ler Jorge Amado. Você não está lendo o autor, você está lendo a obra dele. Então, é uma substituição. Metonímia é isso. Gosto de ler Jorge Amado. Então, no lugar de escrever os livros, eu coloquei o nome do autor. Então, uma forma de substituir, é uma metonímia. Observem esses olhos. O destaque ao olho feminino evoca imediatamente todo o rosto a ser maquiado. Então, olha para você ver. Na verdade, ele não estava querendo destacar o olho em si, mas a maquiagem. Então, aí foi substituído. Ó. Na verdade, ele queria falar da maquiagem, falou para o olho. Então, observe o olho. Quer dizer, não é o olho. Queria que observasse era a maquiagem. Então, temos a parte pelo todo, que é uma forma de metonímia também. Porque aqui queria demonstrar a maquiagem da menina, e não o olho em si. Então, leia o poema A Lançada, de Oswald de Andrade, e aí nós vamos analisar. Ó. O Bento caiu como um touro no terreiro, e o médico veio de Chevrolet, trazendo o prognóstico e toda a minha infância nos olhos. Então, Chevrolet, vocês sabem, né, a expressão utilizada se refere aí ao quê? Então, no terceiro verso do eu lírico, em vez de empregar a palavra carro, preferiu utilizar Chevrolet, mantendo entre elas uma relação de interdependência, já que Chevrolet é uma marca de carro. Então, ele, ao invés de usar aquele veio de carro, ele falou veio de Chevrolet. Então, ele substituiu a marca do carro pela palavra carro. Poderia vir falar veio de Honda, por exemplo, mas lógico que ali não teria mesmo significado ali. Mas é para mostrar para vocês que a metonímia ocorre dessa forma. Eu posso fazer esse processo de substituição. Olhem agora um trecho dessa música. Teus olhos querem me levar. Eu só quero que você me leve. Eu ouço as estrelas conspirando contra mim. Eu sei que as plantas me vigiam do jardim. Então a música se chama Nem 5 Minutos Guardados, de Sérgio Brito e Marcelo Fromer, apresenta uma metonímia, em que a parte, os olhos, substitui o todo, a mulher. Às vezes está falando assim, igual diz ali, teus olhos querem me levar. Na verdade, não são os olhos dela, mas ela toda em si, a mulher toda. Então, ele estava demonstrando que a parte, né, pelo todo, substituiu a parte pelo todo. Em vez de ele dizer a mulher, ele colocou só os olhos dela. Olhem só para vocês verem, há muitos símbolos que não deixam de ser modalidades de metonímia. Por exemplo, ó, a cruz substitui o quê? O cristianismo. A espada, o poder militar. O cetro, o poder monárquico, a autoridade. A coroa, o poder monárquico, a realeza. Os chinelos, o ócio, o conforto. A máscara, a falsidade, a dissimulação. Então, tem muitas pessoas que falam assim, a pessoa está usando a máscara. Na verdade, o que ela está usando de falsidade? Então, essas expressões aqui, esses símbolos, né, eles não deixam esses outros significados ali. Um outro exemplo aqui agora, continuando os exemplos de metonímia, olha, quando eu substituo o gênero pela espécie. Alguns primatas vivem em minha árvore. Os primatas ali são os micos, né, os macacos. Então, ele substituiu o gênero
pela espécie. Alguns primatas vivem em água. Também é uma forma de metonímia. O conteúdo que está contido. Continente, o que contém. Então, observe, ó, bebeu uma xícara de café requentado. Na verdade, a pessoa não bebeu a xícara, bebeu o conteúdo que estava na xícara. E a gente fala isso todos os dias. Todo dia a gente usa metonímia. Quando vocês falam em casa assim, eu comi um pratão no almoço hoje. Então, na verdade, você não comeu o prato, você comeu a comida que estava no prato. Ó, comeu 2 pratos. Ninguém vai comer 2 pratos, vai comer o conteúdo. Então, é uma forma de metonímia. Aqui a próxima, ó, a marca pelo produto. A Ford quase nos atropelou. O Ford quase nos atropelou. O Ford, vocês sabem que é uma marca de um carro, né? Um veículo. Então, usei aqui uma metonímia também para representar isso. Que é a marca, né, do carro. O efeito pela causa. Respirava saúde naquelas montanhas. Então, na verdade, ele não estava respirando a saúde, ele estava respirando um ar puro. Então, ele substituiu, porque o ar puro produz saúde, né? Então, aquele poeta bebeu a morte. Na verdade, ele tinha bebido veneno para morrer. Então, ele substituiu a palavra veneno pela palavra morte. Então, é feito pela causa. A causa pelo efeito. Vivo do meu trabalho. Do produto do trabalho, né, na alimento. Então, você vive do trabalho, do produto do trabalho, porque quem trabalha adquire o sustento. Então, você vive do sustento que você tem do seu trabalho. O esforço molhou-me a roupa, ou seja, esforço em vez de suor, né? O suor molhou. Então, é uma substituição também. Um instrumento pelo usuário. Os microfones corriam no gramado. Na verdade, não eram os microfones que corriam, eram os jornalistas, né? Ele é um grande raquete. Na verdade, ele é um grande jogador de raquete, um grande jogador de tênis. Então, a palavra raquete foi um instrumento utilizado para substituir ao jogador. O símbolo pelo simbolizado. A coroa foi disputada pelos irmãos, ou seja, o poder. Nunca abandones a cruz, ou seja, nunca abandones o símbolo, né, da religião. Então, olhem para vocês verem como a metonímia, ela abrange muito mais do que a gente poderia imaginar. E às vezes a gente usa a metonímia e nem sabe o que a gente está usando. Então, metáfora e metonímia são os 2 tipos de figuras de palavras que a gente mais utiliza e às vezes não sabe. Olhem mais essas aqui. Ele era a bengala de seus velhos pais. A bengala em vez de amparo. O abstrato pelo concreto. Incentivemos a juventude, ou seja, incentivemos os jovens. A infância às vezes é rebelde, ou seja, as crianças são rebeldes. Eu estou substituindo o abstrato, ou seja, o substantivo abstrato pelo concreto. O lugar de produção pelo produto. Ó, tomar uma caxambu bem gelada. Na verdade, Caxambu é uma marca de água. Ele colocou aqui no lugar. Comprei um porto para o jantar. O porto é o nome de um vinho, originário de Portugal. Então, substituiu o lugar da produção pelo produto. E o inventor pelo invento. Olha, Graham Bell permitiu que a humanidade se comunicasse melhor. Na verdade, não foi Graham Bell, foi o que ele criou, que era o telefone. E Gutenberg possibilitou a difusão do conhecimento. Ou seja, a imprensa que ele criou, na verdade. Então, deu para perceber muito bem, né, gente? E agora, vamos fazer os exercícios, né? Então, olha só, eu vou mandar os exercícios para vocês em PDF, para vocês identificarem metonímia e metáfora. Eu não vou mandar o exercício da apostila, porque na apostila está com o exercício de todas as figuras. E eu vou esperar a próxima aula para explicar o restante de todas as outras figuras de linguagem para poder passar o exercício da apostila. Por isso que dessa vez eu vou mandar em PDF, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima aula.